Olá, amante do terror. Esse provavelmente vai ser o vídeo mais filosófico e enigmático que eu já fiz, só que ainda com aquela pitada de terror que todo mundo gosta, eu espero. Mas não só isso, eu admito que vai ser um pouquinho confuso de fazer, porque parece que não segue uma linearidade, e sim parece que a história vai mudando ao decorrer do tempo, só jogando um monte de informações na sua cara e você que lide com isso. Mas é pra isso que eu tô aqui, né? Pra sanar suas dúvidas e deixar tudo o mais mastigado possível. Como sempre, eu tava navegando pelo YouTube, até que eu me deparo com um vídeo que tem um título bastante interessante: Quando o céu aprendeu a respirar ao contrário. De início, eu pensei que era só esse vídeo, e que ele passava um tipo de mensagem estranha, que até que valeria a pena fazer um vídeo só sobre isso. Mas quando eu dei uma passada no canal do autor, que se chama Mr. Baldi, eu vi que a parada era bem mais embaixo. Depois de dar uma boa olhada nesses vídeos, eu vou aqui passar a limpo pra você. Antes, dá uma passadinha lá na loja do canal, as estampas são muito bacanas. Atualmente, a gente tem a Máscara da Erudição, o Sol Frenético e a Revolta, mas mais em breve mais estampas vão estar sendo lançadas, então fica ligado. Bom, primeiro é bem importante deixar claro uma coisa: a história é confusa, mas não confusa porque, sei lá, tem vários enigmas, pistas escondidas, histórias por trás de histórias. Não. O negócio é que parece que, no início, ele era pra ser uma coisa, um analog horror envolvendo igreja, religião, coisa e tal. Agora foi pra um lado totalmente diferente. Primeiro pra um horror cósmico estilo H.P. Lovecraft, depois pra uma coisa mais parecida com wholesome horror, e agora um negócio mais filosófico. É meio difícil explicar. Vamos passando a limpo isso aqui, e aí a gente comenta um pouco mais depois. Hello, children of Judas County Church. Do you enjoy playing games? Do you enjoy music? How about fun? Uma voz parecida com a de um alternate do Mandela Catalog começa a falar com a gente. Algumas coisas estranhas parecem estar acontecendo nessa igreja. Primeiro, ela fala de um tal lock-in, que é você prender uma pessoa ou um grupo de pessoas em um lugar fechado. E aparentemente, várias crianças foram presas no porão dessa igreja, mas eles asseguram que elas estão completamente bem e seguras. Não tem nada de anormal ou incomum acontecendo, tudo nos perfeitos conformes. Só que não. A polícia reportou que naquela hora da noite, as crianças aparentemente foram abduzidas para dentro dessa igreja por alguns membros dela. Por algumas vezes aparece um ser que parece um anjo, usando uma máscara sorridente. Mais pra frente, a gente vai entender o que são eles, mas por enquanto, o que dá a entender é que eles são aqueles que controlam a igreja de São Judas, e muito provavelmente estão por trás da captura das crianças. O próximo vídeo parece ser dedicado puramente a esses seres que eu citei antes. Ele é intitulado de Como Ser um Humano. Então parece que vai ser tipo um tutorial para eles como se comportarem como a gente. O que quer dizer que esses seres realmente não são humanos. Eu sei, uma descoberta incrível, mas vai que, né? Uma coisa interessante nesse vídeo, e que também vai ser explicado mais pra frente, é que, apesar deles não serem humanos, ainda assim, parece saber bastante sobre a gente, sobre os nossos comportamentos, manias, formato, estrutura corporal, tudo. E pra uma raça saber tanto assim sobre a gente, 1. Ela tá estudando os seres humanos faz muito tempo. 2. Informações sobre a nossa raça foram entregues a eles de mão beijada. Por quem? Por nós mesmos. Se você já tá ligado em certos assuntos sobre certas teorias, você já tá sabendo do que eu tô falando. A parada é bem mais embaixo do que se pensa, e envolve uma teoria que muita gente teme que seja verdade, e esse ARG/Analog Horror se baseia bem nela, mas vamos deixar isso pra depois. Nesse vídeo, com o título de Você já jogou esse jogo?, a gente tem uma estética bastante diferente, apesar de ainda estar meio que nessa atmosfera de Analog Horror. Isso aqui seria um jogo 2D aparentemente criado para promover essas criaturas, esses seres, e aqui mesmo fica claro qual é o objetivo deles, só com uma única frase: me venerem. Isso demonstra que essas coisas querem ser vistas como imagens divinas, que merecem ser devotadas, adoradas e veneradas, como se fossem deuses, mas que ainda assim demonstram um certo receio, por causa da outra frase:
não conte para Deus. O que significa que estão tentando fazer isso às escondidas, criando um novo tipo de cristianismo no qual não é o divino que seria adorado, mas sim esses seres mascarados. Não sei, isso não te lembra um outro ser que tentou fazer basicamente a mesma coisa? Só que nesse caso foi um pouco mais ambicioso? Lúcifer. E falando no diabo, em uma das cenas desse jogo, aparece uma figura que lembra o anticristo, vestindo um terno, mas com a face de um dragão, que para quem não assistiu o meu vídeo sobre o Apocalipse bíblico, Satanás era representado como um dragão no livro do Apocalipse, e ele meio que estaria por trás de tudo, inclusive do anticristo. É meio confuso mesmo, o anticristo não é o Satanás, mas o Satanás é o anticristo. Da mesma forma que a besta é o anticristo, mas o anticristo não é necessariamente a besta, e a besta não é o Satanás. Boa sorte para entender um dos livros mais confusos da história. Esqueça tudo sobre igrejas, esqueça tudo sobre serem enviados divinos, pelo menos por enquanto, porque agora chegou a hora da gente ir para uma verdadeira parada cósmica e científica. A gente começa a viajar pelo espaço junto da criatura. O ser apresenta pra gente vários planetas e galáxias diferentes, mas ele dá destaque a um em específico, o X47366. Esse aqui aparentemente é o planeta natal desses seres. Aqui fica óbvio uma coisa: essas coisas não são seres divinos enviados pelos céus, e sim alienígenas, vindos de um outro planeta chamado X47366. Mas como é que eles chegaram até aqui? Como conseguiram encontrar esse planeta nesse sistema solar? Já ouviu falar da teoria da Floresta Negra? É uma teoria tão barra pesada que eu já fiz um vídeo só dedicado a ela. Se você quiser uma explicação mais detalhada, recomendo que assista, porque aqui eu vou passar um resumo sobre. Basicamente, a teoria da Floresta Negra considera que sim, existe vida inteligente pela vastidão do universo. A gente só não sabe disso ainda. Nessa teoria, o universo seria como uma floresta negra, metaforicamente falando. E nessa floresta existiriam vários caçadores e caças. Esses caçadores e caças seriam as civilizações inteligentes pelo universo. Boas ou não, todas elas são absolutamente hostis umas com as outras, e ainda mais importante, silenciosas. Isso porque elas não são idiotas o suficiente para revelar a própria localização, dando de mão beijada informações sobre elas. Isso significaria morte instantânea. Talvez não instantânea, mas em algum momento um caçador ia tomar alguma atitude quanto a isso. E foi o que aconteceu. A raça humana enviou uma sonda com absolutamente todas as informações da humanidade condensadas dentro de um disco dourado. E nela tem tudo o que você pode imaginar, indo das estruturas básicas do corpo humano a culturas de todos os países do mundo. Na verdade, duas sondas, a Voyager 1 e a 2. Atualmente elas estão fora do sistema solar, a uma distância tão grande que mesmo se a gente tentasse, não ia conseguir alcançar tão cedo. A teoria da Floresta Negra implica que a gente tá muito ferrado, e justamente por causa desse disco dourado que esses seres conseguiram nos encontrar e se infiltrar na Terra sem ninguém perceber, até que seja tarde demais. Aqui começa a introduzir o horror cósmico, apresentando alguns seres que parecem que foram tirados diretamente das histórias de Lovecraft. Apresenta 3 seres cósmicos, o Escondido, a Rainha Meurona e esse ser que eu me recuso a pronunciar o nome, mas como parece, eu vou chamar ele de Dashikawa. Forgotten God's lore, the hidden one. O Escondido é um ser obscuro que habita os cantos mais escuros do mundo, sempre se alimentando do medo e da ignorância da humanidade. Mas dizem que há muito tempo ele tinha vários grupos de cultistas espalhados pelo mundo. Cultistas esses que, em forma de adoração a esse deus, adoravam o desconhecido e o invisível. Por isso que conduziam seus rituais na mais pura escuridão, até mesmo vendados. Toda essa adoração fazia com que o Escondido ficasse mais forte e mais faminto. E, por causa disso, comunidades inteiras desapareceram, destruídas por esse deus. Eventualmente, esses cultistas acabaram sendo caçados e erradicados, e a sua força de influência foi ficando cada vez menor conforme os seus membros eram dissipados. Com isso, toda a força do Escondido se foi, ou uma boa parte dela. Assim, ele foi forçado a habitar a escuridão, se escondendo nos cantos do mundo. E então, a gente tem o tal do Dashikawa, também conhecido como o Tecelão de Sonhos.
Essa entidade vive entre a realidade e o mais profundo sono. Ele também tinha cultistas que acreditavam que os sonhos eram realidade e que a própria realidade não passava de uma mera ilusão. Eles tentavam invocar o Dashikawa para fundir as suas consciências com os deuses e transcender a sua própria mortalidade. As lendas dizem que existia um tomo feito com pele humana, e lá residia todo o conhecimento dessa entidade, e o nome dele era Codex Somniorum. O tomo era considerado um livro amaldiçoado, e que todo mundo quem lesse era condenado à loucura. Os sobreviventes da invocação do Dashikawa tinham visões de poder incomensuráveis, mas também por um preço terrível. Eles tinham as suas almas ligadas ao domínio do Deus, que era um domínio escuro e distorcido, que obscurece a alma de qualquer um que entre lá. Enquanto a barreira entre a realidade e os sonhos vai enfraquecendo, o poder do Dashikawa aumenta e um oblívio se aproxima. Vakatalon, o Imortal, lembra muito o Yog-Sothoth. Se você for pesquisar a imagem dele agora, você vai ver que realmente parece muito. Ele foi nascido do caos primordial, muito antes do universo sequer tomar forma. Ele, ao contrário das outras entidades, nunca descansa. Sempre manteve os olhos abertos para se alimentar dos temores de todos os seres conscientes pelas dimensões. Ele é descrito como sendo humanoide, vestindo um manto feito de escuridão e com uma cabeça que tem vários tentáculos com inúmeros olhos. Todos aqueles que ficam na presença do Vakatalon sentem um inexplicável sentimento de ameaça e loucura. Os olhos dele consomem toda a esperança e literalmente luz. E claro que também existe uma profecia. E aqui finalmente a gente tem os nomes daqueles seres com máscara branca. Eles são chamados de serafins velados e seriam algo como anjos. Alguns sussurros dizem que os serafins velados vêm de natureza divina, mas eu posso te assegurar que eles estão muito longe disso. Eles não andam entre a gente em carne, eles são seres da quarta dimensão, um conceito tão abstrato que mal pode ser explicado. Até mesmo o próprio serafim tenta explicar o conceito da quarta dimensão, como os seres que vivem nessa dimensão vivem, como eles enxergam o mundo, e acredite, é tudo bem diferente. Começando pelo próprio tempo. O tempo na quarta dimensão, ele é não linear. Ele se comporta como um labirinto de espelhos, com todos os períodos temporais se refletindo neles mesmo. O passado é mostrado para o futuro e o futuro invade o presente. Você até mesmo consegue ver a sua primeira respiração e o seu último grito ao mesmo tempo. Até mesmo o espaço é diferente, os objetos ocupam ele de maneira diferente. Um único ponto pode expandir até o infinito, e o infinito pode colapsar em um nada. Tudo é instável e nada é certo, mas ao mesmo tempo, nada é incerto. O Serafim também diz que a nossa existência nada mais é que uma faísca, uma gota num oceano infinito, e que existem dimensões que vão além da nossa compreensão. O que nós chamamos de impossível, eles chamam de casa. Ele também implica que a morte não é o fim. Quando a gente morre, a gente vai para a quarta dimensão, a nossa alma se liberta e vai para uma existência superior. E aqui está o vídeo que eu mais queria abordar, quando o céu aprendeu a respirar ao contrário. Esse aqui é cheio de metáforas, mas ao mesmo tempo dá para captar um pouco do que está sendo dito. Resumindo o que eu entendi, um ser apareceu do nada através de uma ruptura no céu, e esse ser descendo dessa ruptura seria descrito como cera derretendo ao contrário. Quando ele chegou na Terra, ele tomou forma, a forma de um amalgamado de milhares de faces que sussurraram: "É hora de decair." E então tudo começou a morrer. Animais, humanos, plantas, vegetais, tudo, exceto uma criança. Uma menininha. A criança chegou perto dessa criatura e então fez uma pergunta. Você é um deus? Não, pequena mancha. Eu sou a gentileza que vem das histórias cansadas de continuar. Essa série do Mr. Baldi, ela foi recomendada
do nada pra mim pelo YouTube. E eu achei que seria interessante trazer ela aqui pra você. Por mais que ela tenha os seus próprios problemas, que nem qualquer outro analog horror ou qualquer obra no geral. Nenhuma vai escapar de ter problemas. Ela traz conceitos de analog horror misturados com o horror cósmico, o que não é necessariamente uma coisa nova, mas ainda assim é muito interessante de se trazer. O horror cósmico, principalmente quando envolve coisas claramente inspiradas em H.P. Lovecraft, o pioneiro do horror cósmico, sempre chama minha atenção de um jeito ou de outro. Ainda mais quando mistura conceitos religiosos no meio, como os serafins, por exemplo. Ela tem alguns aspectos filosóficos também, usando metáforas para contar uma história ou passar uma mensagem. É uma coisa a se pensar, a se raciocinar e a teorizar. Existem coisas que a gente não faz a menor ideia que existem. A teoria da Floresta Negra é um bom exemplo disso, uma representação do nosso medo pelo desconhecido. Podem não ser os serafins, mas quem garante que não existem outros seres bem parecidos com eles por aí pela vastidão do espaço? De novo, é uma teoria, mas não deixa de ser uma possibilidade. Muito obrigado ao Marvel TV, Kaique56 Boreal, Bogalu, Giovanni, The Last Conager, Yoshimura Gash, Júlio e Lucas Matos por terem se tornado abençoados, e também ao Quadrilha 299, ao Endertati e ao Igor Cardim por terem se tornado membros novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Muito obrigado e até o próximo vídeo.